para mais esta edição. Ao meu lado, o meu professor e doutor Cláudio Cofani. Cláudio, bom dia. Seja bem-vindo, Cláudio, agora dando o seu bom dia também para a vereadora Chiara Ranieri, que já chega nesse estúdio. Que bom, deixou esse estúdio muito melhor hoje. Né? Meu Deus, você me pegou no flagrante, Alexandre Pitoli. Eu estava cumprimentando a vereadora Chiara Ranieri, só lembrando, hoje nós temos 3 vereadoras, né? Temos a Chiara Ranieri, temos a Thelma Gobi, temos a Yasmin. É a maior bancada feminina da Câmara. Muito bem representadas, né, as mulheres. Né? Ótimas vereadoras. Com várias, essas vereadoras, no geral, têm mais postura de respeito ao interesse público, à defesa da cidadania, tem mais postura em sustentar suas palavras e suas ideias do que vários homens que se dizem homens machos, mas que na verdade não demonstram integridade, honestidade intelectual e muito menos honestidade em defender o interesse público. O que nós estamos assistindo nesse final de ano é uma insanidade. Eu fico até com medo, porque tem hora que eu acho que os membros do Ministério Público ficam olhando o que está acontecendo e pensando, peraí, eles não vão fazer esse absurdo, não é possível que isso vai acontecer. Existem direitos e prerrogativas e poderes discricionários do Poder Municipal, mas a supremacia do interesse público não admite uma quantidade de aberrações que estão acontecendo nessa cidade. E, infelizmente, um percentual dos vereadores não tem discernimento ou honestidade intelectual para discutir isso, mas eu tenho, graças a Deus, ao meu lado, um dos vereadores que eu posso me orgulhar de que estão atuantes na cidade. Chiara Ranieri, se por mim, entraria agora uma salva de palmas dada pelo Pinguim para ela. Bom dia, Chiara, seja bem-vindo. Bom dia, Bauru. Tudo bem? Tem algum boleto aí atrás do Cláudio com você? Não, é que... Tem algum boleto aí atrás? A Chiara tem posturas que eu acho impressionantemente coerentes. Não, como qualquer pessoa, tem coisas que eu discordo da postura do que ela defende. Mas essas questões, no geral, ela é como quando a Thelma fala de saúde, cara. Você tem que ficar de cabeça baixa, porque a Thelma é muito superior a todos nós em saúde. Chiara, deixa eu só dar um bom dia pro Thiago, que já está comandando o nosso WhatsApp. Desculpa, me empolgar, desculpa. Sidney, empolguei. Só deixando bem claro, eu não dou aula na FIB e nem sou aluno lá. Fala, Thiago, bom dia. Bom dia a você, Pitoli, a todas e a todos os ouvintes de Jovem Pan News, espectadores, também torcedores incondicionais dessa cidade. Faço coro com o Dr. Cofani aqui, a Chiara Ranieri, a vereadora, é uma das pessoas que eu mais tenho admiração e respeito nesta cidade. Pela postura como vereadora e também como profissional da educação. Chiara, você quer ouvir mais o quê aqui? Eu vou falar mais uma coisa, Alexandre. Eu quero falar. Chiara, você... Ela só quer falar, Cláudia. Você vai ter que ouvir mais uma frase. Ela só Chiara, quer falar. Você honra teu pai no sentido que está lá na Bíblia. Honrarás pai e mãe. Chiara, seja bem-vinda. Obrigada por tanta consideração. Eu fico até lisonjeada. Pode ficar. É importante a gente mesmo saber que a gente representa, né? Nós somos em 17, claro que cada um representa ali, né, o seu segmento, as pessoas que conhecem, que confiam, cada um tem um perfil de atuação, né? E eu fico muito feliz em ouvir que eu represento. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Mas você se dispôs a isso, né? A representar, mas saber que representa é melhor, né? Saber que representa, com certeza. Agora, Chiara, o que te traz aqui? O que me traz aqui é uma situação bastante recente. Nós tivemos na última segunda-feira a entrada de um projeto de lei na Câmara Municipal de Bauru, que faz a transposição de mais de 17 milhões de reais no orçamento da Secretaria Municipal de Educação. Eu assustei com essa história. O quê? Vai acontecer o quê? Uma transposição de 17 milhões de reais. Mas tá faltando dinheiro na educação. Não, na verdade está sobrando 17 milhões. Ouvinte, você está entendendo? A transposição é porque está sobrando dinheiro e não gastaram na educação. Então, assim, para os ouvintes entenderem, é comum no final do período do ano chegarem projetos de transposição de recursos, porque no orçamento da prefeitura você tem as pastas com seus orçamentos e em especial a educação e a saúde tem obrigação em estar usando parte. A educação tem que usar 25% do orçamento total do orçamento da prefeitura, o que corresponde em 2019 a aproximadamente 245 milhões de reais. Então, uma transposição de 17 milhões chegando no dia 2 de dezembro,
sem muita explicação. Tem uma linha lá, uma linha, dizendo da necessidade da transposição. E quando nós olhamos a transposição, nós temos uma rubrica que foi criada para o ano de 2019 de aquisição de imóveis. E foi uma rubrica que ficou praticamente sem valor, um valor pequeno, e que está recebendo quase 10 milhões de reais, né, no dia 2 de dezembro. 2 de dezembro, uma rubrica que foi criada neste ano. Isso. Ou seja, deixa eu só informar você, prezado ouvinte, eu mexo com direito, trabalho assessorando empresas e faço planejamento estratégico de empresas, ajudo com planos de 5, 10 anos de antecedência. Quando se cria uma rubrica esquecida o ano inteiro, que aparece dia 2 de dezembro, isso é um plano, um projeto elaborado mais de um ano antes. Não é por acaso que se cria uma rubrica e que depois do dia 2 de dezembro aparece uma transposição de 10 milhões. Isso é um plano concebido. Mas está sobrando dinheiro então? Não, na verdade, o que acontece? Quando chega um projeto de transposição, nós não temos muita preocupação, porque é um orçamento da própria secretaria, né? Não Claro. é uma transposição de uma outra secretaria, né, de uma para outra. Mas o que chama atenção, além disso, é que no projeto tem situações que nós não podemos desaprovar. Então, por exemplo, você tem transposição para pessoal. Então, você não pode simplesmente pedir informações, Que é pra pagar. aguardar, tem que pagar demorar pessoas, para aprovação, porque Perfeito. a última sessão ordinária nossa é na segunda-feira. Uhum. Né? Então, Segunda-feira que vem segunda agora. Dia 9. Isso. Então, assim, em uma semana, passar por 4 comissões na Câmara é muito difícil. Então, acaba indo para plenário e tudo mais. Mas nunca isso foi um problema na Câmara. O problema foi que, na terça-feira, foi publicado um decreto tornando o prédio da editora Alto Astral de utilidade pública. Né? E, na sequência, nós imaginamos que venha uma desapropriação. E esses recursos que estão sendo transpostos de uma rubrica para outra, ele vem para destinar os recursos para a aquisição desse imóvel. E mais alguns. Esse imóvel custa 6 milhões e 80 mil reais. Só para o ouvinte ter uma ideia, é o mesmo valor pago na estação ferroviária. Toda, né? Inteira. Inteira. Pro ouvinte, lembra da estação ferroviária, aquele prédio enorme que está precisando de manutenção. Que, aliás, valia 4, um cara queria dar 2 e Bauru pagou 6. Bauru pagou Essa 6, estação subiu depois para 8. ferroviária É está isso aí. Que todas as cidades da região ganharam os seus prédios de estação ferroviária. E aí Bauru, Bauru do governo Rodrigo Chin, comprou por por 6 6 milhões. Agora, o valor daquilo tudo é para um prédio menor que aquilo. Por que não pôr educação lá? Revitalização do centro, é isso? Aquele prédio não serve. Na época da discussão, eu fui uma vereadora que votei contra. Tiveram 2 vereadores que votaram contra a compra do prédio da estação. Eu fui uma à época. Eu disse, não serve. Não serve para nada, Cláudio. Não para brigar isso. nada. Não serve. Isso. Para a sede administrativa, não funciona. Não é, E abrigar ideal. Câmara Municipal. Imagina, o projeto que foi feito para a Câmara Municipal lá, quando a arquiteta foi desenvolver e foi nos apresentar, o pé direito de onde seria o plenário da Câmara é tão baixo que não dava para colocar o gradil de iluminação. Nossa Senhora. Não Então, assim, comprou numa paixão, num projeto que foi apresentado, que seria lindo e que não conseguiria ser executado. Mas agora o prédio da Alto Astral vale 6 milhões. E é maravilhoso. Não estou nem questionando o valor do qualidade do prédio. imóvel. Eu acho que se vale, tudo bem. O que nós estamos questionando é que no orçamento de 2019, quando foi apresentado, nesse valor de 245 milhões, né, previstos, que é o mínimo que tem que ser aplicado na educação em Bauru, não foi colocado a aquisição de imóvel na discussão. Em nenhum momento. Como não foi durante o ano todo. O que nós discutimos o ano todo, e aliás, desde o início desse governo, são reformas e manutenções dos prédios escolares e ampliação de vagas na educação infantil. Que, aliás, vai de mal a pior. Né? O doutor Lucas Pimentel chegou agora com 2.215.000 de multa, tem os 560 que não foram pagos em 2018. Quer dizer, então não conseguimos. Hoje são 559 crianças sem vagas. Ano que vem,
com as novas matrículas, as inscrições, vai para 700 crianças sem vagas. Então, nós não conseguimos arrumar essa linha que você coloca. E a outra, Kiara, que você conhece melhor que eu, tem escola, a Isaac Portal Rodan, do Otávio Razzi, fechada, invadida, tem gente morando lá dentro, com as crianças indo de ônibus para uma escola no Zé Regino, pegando rodovia. Você pode imaginar uma mãe que tinha a escola municipal infantil do lado da sua casa, ir até a escola, colocar o filho num ônibus que vai para um bairro por estrada. Você pode imaginar a cabeça dessa mãe? Tem os alunos do Santa Maria, que não conseguem mais imaginar a sua escola reformada, tem alunos do Santa Maria que não conhecem o Santa Maria. Então, quer dizer, nas duas linhas que você coloca, a prefeitura não fez o dever de casa, concorda? Sim, e nós temos ainda que considerar a inclusão. Os brinquedos adaptados para as crianças não existem. Então, nós vamos em escolas que há inúmeros cadeirantes, em todas as salas tem crianças deficientes e não há um brinquedo adaptado no playground. Então, nós fizemos um trabalho também nesse sentido. E sobrando 17 milhões. Sobrando 17 milhões, né? Então, as escolas com invasão de pombos, as quadras interditadas. Chama muito a atenção o fato da opção por priorizar a compra da sede, que não estava sendo discutida. Isso, e se me permite, Kiara e Alexandre, chama muito mais atenção o fato de passar o ano inteiro a gente ouvir vereadores, até vereadores da base do prefeito, reclamando da péssima qualidade, da necessidade de reformas nos prédios das escolas, de melhoria nas escolas. Os vereadores da base falam isso o tempo todo. E passar o ano todo a Câmara discutindo esse assunto e agora a gente saber que se ele não gastar 17 milhões, ele não obedece à regra de ouro da gestão pública, que é 25% da educação. Isso não é por acaso, prezado ouvinte. Isso é uma decisão administrativa. É uma decisão que a rubrica surgiu lá no começo do ano e agora, no final do segundo tempo, cria essa pressão contra os vereadores. Cláudio, chegou para mim anteontem uma foto, não sei se você teve conhecimento já disso, Kiara. Foi distribuído panetone nas escolas municipais. Quer dizer, estão gastando até com panetone para os alunos. Nada contra, Kiara, mas eu pergunto para um pai de uma criança com deficiência, você quer um brinquedo adaptado ou um panetone? Quanto se gastou de panetone, Kiara? Isso é desespero para gastar. Concorda comigo? O que eu faço agora? É Natal, compra panetone. Meu Deus do céu. Faz uma festa com o Papai Noel chegando de helicóptero, gasta 500 mil. Passou do limite da razão. Eu estou muito preocupado também. Ontem, na reunião da Comissão de Economia, eu fui nomeada relatora do projeto e fiquei desesperada a hora que eu vi o que eu faria com aquele projeto, porque, do meu ponto de vista, a compra desse prédio, além de ser um valor alto para uma sede de secretaria, né, ele não foi discutido. Então, não dá para a gente, na segunda-feira, colocar em votação e aprovar um projeto desse. Um afogadilho de novo. Né? E eu recebo muitas mensagens das pessoas da educação, professores, diretores, né? E há um inconformismo muito grande, porque as escolas estão precisando. Então, priorizar a sede administrativa, né, e não atender aquilo que as escolas estão pedindo há tanto tempo, na verdade, uma traição, né? Então, eu, como relatora, chamei a consultoria administrativa financeira, chamei a consultoria jurídica e disse, olha, nós temos 2 itens no projeto que recebem transposição de recursos para essa aquisição de imóveis, que nesses 2 itens geram aí quase 10 milhões de reais. Só que, no artigo seguinte, você tem que anular rubricas, né, que deixariam de ter recursos. E aí, esses valores não batem. Então, se somar os 2 itens que falam de aquisição de imóveis, e a gente for somar as rubricas de anulação para que a gente não anule as rubricas que têm recursos e que podem ser usados e aplicados em algum outro lugar e que não podem ficar superavitárias porque, se ficarem, nós não teremos os 25% atingidos, e aí sim nós teremos um problema enorme para a prefeitura, secretária municipal de educação, finanças, prefeito, enfim, um problema que responde juridicamente por Mas eles não não sabiam cumprimento. disso, Kiara?
sabem. Sabem muito bem a regra de Sabem. ouro. Então, Cláudio, Sabe. Só se administra o município sabendo que 25% vai para educação. e 15 para a O saúde. Tribunal de É, Contas isso aí. pega você. Por E isso quando- que não é por acaso não, Alexandre. Isso é um plano feito e a rubrica que você citou que foi criada esse ano para aquisição de imóveis é um dos elementos de prova de que há intenção prévia de fazer isso que foi feito. Porque abandonar as escolas, abandonar as crianças, abandonar todos os funcionários de educação do jeito que ocorreu durante o ano, em estruturas péssimas, alugando prédios, deslocando crianças e para chegar no final do ano e dizer que está sobrando dinheiro. Olha, eu confesso que eu me assusto. Eu me assusto muito com a forma, com a condução do negócio. Tem outras situações. A gente está falando da educação aqui, num final de ano muito turbulento. Porque ainda tem o que vocês estão discutindo lá, que é a questão do financiamento, Chiara. Que você, outro dia, numa defesa, que inclusive fiz questão de, na mesma hora, te elogiar pela defesa que você fez da cidade, mostrando que estão perdendo o limite da razão, estão ultrapassando esse limite da razão por algo que não se justifica, não há meios de se sustentar e eles estão defendendo. Agora chega a 17 milhões sobrando da saúde, mas sobrando da educação, perdão, 17 milhões sobrando da educação, mas sobrando como? Se não fizeram tudo o que tinha que ser feito, então não é sobra. Não é sobra. Isso. É um planejamento para que tivesse 17 milhões e acontecer isso agora. Eu não consigo encontrar outra justificativa, Chiara. É difícil e aí nós não conseguindo encontrar um caminho, eu pedi para que o secretário de Finanças descesse. Ele foi na reunião de economia, nós o aguardamos e eu sou relatora, então eu posso liberar o projeto. E o projeto pode ir para a pauta, inclusive E pode segunda-feira. questionar o projeto. E eu posso não liberar esse projeto. Claro, é isso mesmo. Então eu É um disse a ele o direito. seguinte, ou a gente ajusta isso daqui, ou eu vou ajustar da minha forma. Se eu ajustar da minha forma, eu posso estar deixando recursos em rubricas que não serão possíveis serem aplicadas. E aí não há o atingimento dos 25%. Então, ou trazem hoje, às 11 horas da manhã, Hoje, você está falando hoje mesmo? hoje, Quinta-feira. ou trazem onde esses recursos podem ficar destinados e consigam aí, de uma certa forma, aplicar esses recursos até o final do ano, ou então nós vamos ter um problema sério. Só que não é em qualquer lugar. Então, por exemplo, na reunião ontem, já teve um vereador que já levantou a mãozinha, bem vermelha, e disse, olha, vamos fazer abono. Ah, Então, me choca Que algumas aí ia coisas. jogar pra galera também, Isso, né? então assim, vamos fazer abono. E não, eu falei, então não. Então vamos comprar o prédio. Porque nós não podemos ter isso. O que a gente quer é que se aplique o recurso onde realmente há necessidade da Agora, educação. É comprar casa e fazer escola em bairro que tem demanda de vaga. Sim. onde criaram É um isso monte que eu de quero. projetos habitacionais, puseram um monte de famílias realizando o sonho da casa deles lá e não levaram estrutura educacional para as crianças. Mas o Rodrigo negou 12 milhões de reais em contrapartida, Cláudio. Não tem posto de saúde em muitos lugares e não tem escolas porque a gente negou 12 milhões na época do Minha Casa Minha Vida. Tem isso também. Agora, Chiara, não, o ouvinte pro leigo, para quem não tem o conhecimento das leis e de como elas funcionam nesse caso. O ouvinte deve estar falando assim, ué, começa a reforma das escolas, então. Começa a construir creche, então. Não há prazo para isso, não é? É por isso que não se pode agora discutir reforma de escola e nem construção de novas unidades, é isso? É isso, e existe um problema muito sério, né? O que foram feitas, assim, algumas iniciativas no sentido de tentar ajustar essa questão de manutenção. Assim, manutenção de prédio escolar tem que acontecer sistematicamente, não tem jeito. Isso. E aí, manutenção sendo colocado por todas as escolas, eu fui visitar todas as escolas, de fundamental, todas as escolas mostraram toda a infraestrutura que precisava de manutenção. E é realmente a maior demanda. Então, a gente vem discutindo, a gente vem apontando, vem indicando. E aí foi, então, contratado engenheiro, arquiteto, uma empresa para fazer manutenção de prédio. Só que é uma manutenção pequena. Quando entra na questão de reforma,
a Prefeitura não oferece à Secretaria Municipal de Educação nenhum suporte. Então, o que tem que ser feito? Licitação de obra para 90 reforma. E aí, licitação de obra reforma, você tem que ter um projeto. E quem faz o projeto para a reforma da escola? Então, é um entrave Quem faz, tão não é a grande. Ceplan? Então, mas não está fazendo. Não. A CEPLAN não faz projeto faz, para não está educação? Não. Não faz. Na verdade, a gente tem um problema, né, de elaboração de projetos para todas as pastas. Essa empresa que foi contratada para manutenção foi contratada para todas as pastas, não foi só para educação. Então, você tem uma fila. Atende de maneira muito lenta. Aí sobra 17 milhões. E aí sobra 17 Não, tá milhões. tudo errado. Então, assim, olha, eu quero que reforme as escolas, eu quero que faça a manutenção das escolas. Agora, não é possível. Agora não vai ser possível. É só para o ouvinte entender, o ano termina dia 31 de dezembro. Isso. Inclusive para esse recurso. Então não Inclusive pra tem esse tempo recurso. hábil para licitar, fazer o projeto. Então pronto, perdemos Por um isso- ano de reforma de escola e construção de novas. Por isso, Alexandre, que eu reitero, eu tenho experiência de 20 e poucos anos de acompanhar a gestão pública, a gestão de leis. Então tem uma coisa que a gente sabe, de 17 de dezembro a 22 de setembro, na área ambiental, que é uma área que eu milito há anos, é quando no governo federal se usava para soltar leis que não passavam o ano inteiro. Eu ajudei, passei 4 anos trabalhando para Desculpa, aprovar 17 de dezembro, ó? 22 de dezembro. Ah, 17 e 22 de dezembro. É, Ok. todo ano, final do ano, porque está acabando tudo. Eu trabalhei 4 anos em Brasília para ajudar a aprovar a lei da Mata Atlântica, que foi aprovada dia 22 de dezembro, foi assinada. Porque a gente sabe que não tem reação. Então, uma das coisas que nem o Palocci falou na colaboração premiada dele, que um ano antes da eleição começam a inventar um monte de maneiras para pressionar os empresários, para os empresários fazerem parceria com candidatos e que estão no poder para gerar caixa 2 de campanha. O calendário no mundo do gestor é diferente do calendário do cidadão que está nos ouvindo. Então, me chamou muita atenção quando a vereadora fala que surgiu uma rubrica esse ano para aquisição de imóveis, que ficou vazia, sem utilização nenhuma ao longo do ano inteiro. Aí tem toda essa questão de não fazer projetos para recuperar as escolas que eu acho que todos os 17 vereadores pediram isso durante o ano inteiro, para chegar no final do ano e dizer que está sobrando dinheiro, e aí sai um decreto de desapropriação, de utilidade pública. Só para o ouvinte saber, eu estou lendo aqui uma reportagem de 27 de outubro de 2009, 10 anos. que o prefeito Rodrigo Agostinho fez um decreto reconsiderando de utilidade pública o prédio da estação ferroviária de Bauru para depois fazer a desapropriação dela. Tá entendendo? O calendário é o mesmo, o tempo é o mesmo, só que deixou agora, como a sociedade está mais atenta, o legislativo tem vereadores com maior qualidade e menos cabresto nessa gestão, um percentual pequeno, mas existe, com a qualidade da Chiara, por exemplo. O prefeito fez o quê? Jogou para a última semana para tentar fazer a tropa de choque e dizer que Mas- a culpa é deles. E não é. Chiara. A péssima gestão não pode fazer esse desgraça com a educação baurense. No ano passado, próximo também no final do ano, chegou um projeto de lei do prefeito e me lembro de um discurso do Segala falando, olha, não vamos aceitar nem nada no afogadilho. Ele até usou esse termo. Não vamos aceitar nada mais no afogadilho, porque foi um projeto que os vereadores, é o do que transforma TUF em TAVES, não sei, todas as taxas que tiveram problemas ao longo do ano, a ponto de suspensão de pagamento, postergar, você acompanhou muito de perto isso, Chiara. Então, perceba, o Segala disse isso no final do ano passado e quero crer que a casa deva se manifestar nesse sentido, além de você, como relatora disso, Chiara, se manifestar para dizer o seguinte, espera um pouquinho, isso aqui não é a casa da mãe Joana, isso aqui é uma casa de leis, é onde é um poder, onde se discute as coisas, e não é dessa forma, né? Goela abaixo, embora tenha alguns pares que acabam aceitando, mas eu quero crer que um assunto desse tamanho, dessa envergadura, não seja discutido assim. E vou dizer, Chiara, o que mais me incomoda na história da tal compra do prédio é saber que tem agora uma mãe colocando um filho num ônibus para pegar rodovia. É uma rodovia que naquele trecho tem animal na pista. Eu estou colocando, sim, os problemas como eles são. Deixa eu até perguntar. Para chegar numa unidade escolar, porque aquela do bairro está fechada, não foi reformada, está invadida, Chiara. E chegamos outro dia lá, Cláudio, nessa Isaac Portal Rodan, o Léo chegou e tinha um jornal
fechando o portão. E o Léo falou, vai ver que começaram a reforma e é pra gente não ter acesso, de repente para não ver material lá dentro. Nisso, o Léo é informado por um morador vizinho e falou assim, não, a escola está invadida. Tem um cara morando aí dentro. Chiara, aí quer comprar prédio de 6 milhões, diz que sobra 17. O Thiago, o que é, Thiago? Quer comprar para torrar o dinheiro, é o que eles alegam. Então, porque não Cláudio, gastaram de devia. quando eu compro panetone... Deixa eu perguntar uma coisa para você, Chiara. Você que tem experiência na área educacional, eu também atuo nela há 30 anos. Se você tem verba, 6 milhões, para investir no teu empreendimento, você vai gastar isso daí em infraestrutura para atender seus clientes, que são seus alunos, ou você vai gastar esses 6 milhões para um prédio do teu setor de administração? Onde é que o bom senso gasta 6 milhões numa estrutura educacional, Chiara? Tudo que a gente investe de acordo com as nossas prioridades. Perfeito. Então, eu entendo que a Secretaria de Educação tem que colocar como prioridade o aluno, sempre o aluno. A missão dela é o aluno. É o aluno. Então, quando se faz a opção por priorizar a sede, nós entendemos assim, priorizou a sede porque o aluno está atendido. E não está atendido. Detalhe, né? Não tem problema nenhum ter a sede própria. Aliás, Claro eu que acho não. que tem que ter a sede própria. De Está pagando qualidade, 25 mil claro. reais de aluguel num prédio. Mas não é o momento. Mas não um prédio de 6 milhões de reais naquela localização. Eu acho que falta uma visão de futuro na gestão municipal. Nós temos que ter um centro administrativo. Aquela prefeitura não pode continuar funcionando onde ela está. Os procuradores estão trabalhando num prédio insalubre. Meus colegas caindo aos pedaços. Então não dá para ter trabalham. um prédio, um castelo de cristal para uma secretaria e a outra secretaria funcionando como a CEMEL funcionou há tanto tempo, lá na panela de pressão, com os funcionários trabalhando numa sala improvisada dentro da cozinha. Então, eu acho que a gente precisa entender que se é para se investir em infraestrutura, e a gente precisa, porque são muitas secretarias em prédios alugados, a gente tem que pensar num centro administrativo, num local mais retirado, numa construção de mais baixo custo, e não isso. Estacionamento para todos os funcionários que trabalham na secretaria. Exatamente. Vai A acabar, frota vai ferrar é num lugar toda a região. privilegiado, caríssimo. Ah, é perto da prefeitura. É perto da Não prefeitura tem lugar hoje. para estacionar Porque hoje daqui a lá. 4 anos pode não ser. A prefeitura está em lugar errado. Tem que sair dali. Então, eu acho que tem que pensar macro, né? Numa solução macro para os prédios e não dessa forma. Ah, mas é perto da prefeitura. É perto hoje. Isso é um discursinho, só para dizer o seguinte, são 25 mil reais por mês hoje do valor do aluguel que ela gasta, 300 mil por ano, 6 milhões são 20 anos. Então a prefeitura que é tão feliz em empréstimo, faz um projeto de lei de um único empréstimo de 6 milhões, paga com o valor que gasta por ano desse aluguel e vai comprar. Mas não precisa tirar o dinheiro que está no orçamento da educação e deve ser usado no aluno. Mas hoje vai fazer o quê com o que está sobrando, claro? Vai É a fazer visão o que da não. forca. A lei existe É a porque é o visão da seguinte, forca. se o prefeito toca uma gestão que é ineficiente, se a secretária de educação é ineficiente em deixar sobrar dinheiro no final do ano, isso em qualquer aula básica de direito administrativo é o maior exemplo de péssima gestão. O direito administrativo não admite sobras. E não é para dar lucro o Estado, pode até faltar dinheiro, mas não pode sobrar dinheiro, porque se sobrou, todo o planejamento foi uma fraude, uma farsa. E isso que você citou da rubrica, que ficou escondida para aparecer agora, sugere que pode ter sido um plano. Se é um plano, a dolo. Se é dolo, pode ter crime de responsabilidade. Chiara, tem uma entrevista do Gazeta para a TV Prevê, para defender o financiamento dos 46 milhões. Não sei se o Pinguim vai conseguir resgatar para a gente ali agora. E até eu não coloquei ainda para o ouvinte Jovem Pan, deixei para colocar hoje, mas acho que ela é pertinente. Tem uma fala do Gazeta, é ele falando, não sou eu, foi ele que falou, que para o financiamento nós temos agora a quitação da dívida do PAC Asfalto, dos 8 milhões. Dos 8 milhões, tal. Como essa dívida do financiamento serão 5 milhões por ano, então dá para absorver, Bauru vai conseguir pagar, já estava no caixa, tal. E tem uma fala dele, Cláudio, estou falando isso porque você está falando de gestão e administração pública, que me deixou espantado. Ele fala assim, porque 8 milhões no caixa, some, a gente não vê. O Gazeta perdeu o valor do dinheiro. Perdeu o valor. E não é só o Gazeta.
É uma administração. Administração. Eles falam de milhões como se não fosse dinheiro. É isso mesmo. Eu fico assustada, porque a gente sabe quanto custa cada coisa. Exatamente. E aí, quando a gente escuta essas situações sendo colocadas a todo momento, poxa vida, nós estamos falando, por exemplo, de um prédio para sediar a Secretaria de Educação, que é o orçamento da SEAR. A SEAR, que tem aí a cidade toda, que cuida da cidade. A zeladoria do hashtag Exatamente. Bauru Sem Dono, que as pessoas chegam aqui e falam, gente, mas ninguém cuida da cidade. Vai em Agudos ver como é que alguém cuida de uma cidade, vai ali em Jaú, Lençóis. vai ali em Lençóis, vai em Arealva, vai em várias cidades, em Acanga. Bauru parece que não. E a SEAR não tem dinheiro e é o mesmo orçamento. Olha isso. Chiara, a fala do Gazeta para a TV Prevê, em áudio e vídeo para você na Jovem Pan, Pinguim. Mas isso é natural em qualquer gestão pública, né? Se você pegar qualquer município do Brasil hoje, vou falar os de São Paulo, porque eles estão mais perto da gente, né? Vamos ver Rio Preto. Rio Preto acabou de fazer um financiamento de 200 milhões de reais. Lá até para arrumar o zoológico está dentro do financiamento da Prefeitura de São José do Rio Preto. Ribeirão Preto também conseguiu 100 milhões de reais. Aqui próximo da gente, Pederneiras, 6 milhões. Duartina, 12 milhões. Então a gente tem... Os municípios só conseguem fazer investimentos na cidade se eles conseguirem financiamento para poder antecipar obras importantes. Esse financiamento está totalmente coberto porque nós tínhamos um valor de contrapartida que eu aplico no PAC de 8 milhões de reais anuais. A partir do ano que vem, esse valor não vai ser mais aplicado no PAC, porque as obras do PAC, que também é um financiamento, né, contraído no governo passado, que eu estou pagando, estou fazendo as obras e estou pagando o mesmo financiamento, igualzinho que eu estou propondo agora. Vai sobrar 8 milhões para o ano que vem. O que eu pensei em fazer com os 8 milhões? Se ele voltar para o cofre da prefeitura, ele vai ser gasto no dia a dia. Né? Vai desaparecer no gasto cotidiano, na logística da cidade, e você não vai diluir esse valor, ao invés de você guardar os 8 milhões e continuar pagando um financiamento dos 46 milhões para resolver problemas da cidade. Você entendeu, então, Chiara? Ele vai sumir no caixa. Como é que 8 milhões some? Alexandre, um dia vai ter investigação, some assim, ó. O cara faz um serviço de R$500, o pessoal pede para ele emitir uma nota de R$3.000. O cara faz um serviço de R$2.000, o pessoal pede para ele emitir uma notinha de R$7.000. E eu recebi gente denunciando coisas assim, por quê? Porque é o empresário, pequeno microempresário, que pediram nota para ele de 7, 8 mil, e o cara falou, gente, eu não emito nenhuma nota nesse valor. Eu tenho medo de emitir, e aí o pessoal do governo vai descobrir. Aí ele tem medo de descobrir que ele fez essa nota para a prefeitura, e aí vai sobrar. Isso daí vão ter que um dia descobrir, num pente fino, porque assim some dinheiro do jeito que o prefeito está falando. Por isso que ele fala que 8 milhões some, porque a gestão é ineficiente. Fala, Chiara. Não, é assustador. É assustador. É assustador. Desculpa, Chiara, que a gente fala mesmo, segunda-feira viu? na Câmara eu tive a oportunidade de falar a respeito disso, né? Então, eu disse o seguinte... O prefeito está indo para o PSDB com um pedido de 30 milhões de reais. Partido do governador. 30 milhões. Essa conversa não é de agora. Essa conversa tem muitos e muitos meses. Isso. O pedido é de 30 milhões de investimentos na cidade. Ok. Que venham os 30 milhões em programas que o governo do estado já tem investido. Sim. Aqui em Bauru, pode investir sim. Então, distritos industriais, pode vir. Revitalização do centro da cidade, calçadão, pode. Né? O que, na verdade, ficaria para que o Gazeta pudesse aplicar esses 8 milhões, né, sem ter que fazer o financiamento, seria os 8 milhões da pavimentação dos bairros, que é mais ou menos isso. Perfeito. Então, ele pavimentaria os 8 bairros que ele está anunciando, né, que faria toda a infraestrutura de asfalto com os 8 milhões. Só que não são, tá? 8 milhões. Não são? Não são 8 milhões. Porque o projeto também não é completo. Sim. Como o projeto do não tem PAC drenagem. Asfalto também não foi completo. E por isso que a cidade paga 8 milhões. Porque não tinha previsão lá de calçada, É né? verdade, é Que verdade. teve que ser feito depois. Nossa, parece que tem uma estação de tratamento de esgoto que eles também não fizeram o projeto direito. Então, e não são 8 milhões, né? Vai ser mais. E aí eu pergunto, se não são 8 milhões, como é que vai fazer a hora que faltar o dinheiro? Vai parar a obra? Emprestou, Exato. não tem mais o dinheiro para a obra? As interligações entre bairros, que também são importantes, com os outros 8 milhões que ficarão para
e 21 já não é na gestão dele, faz as interligações. Então, vem os 30 milhões, resolve o problema o ano que vem, de tudo que ele está colocando, só vai ficar para 2021, para o próximo prefeito, aplicar os tais 8 milhões que ele diz que tem, porque não serão aplicados no PAC asfalto, para fazer as interligações entre bairros. Em 2 anos se resolve tudo, sem emprestar dinheiro. Mas se quer emprestar. Quer emprestar. Está num desespero para emprestar, inclusive que é assustador. É tão desesperador e é impressionante como é da política, a base do prefeito, cria um discurso comum, alguns meios de comunicação repercutem exatamente o discurso de porta-voz do gabinete, e aí eu pergunto, desculpa a minha pergunta direta e na lata, tá? Que é Jovem Pan, viu, Kera? Dentro do ambiente lá da Câmara dos Vereadores, óbvio que a diversidade, a diferença de posição, de linhas, é da essência do legislativo. Faz isso. Mas as pessoas que estão na base do governo estão pressionando muito vocês que questionam e buscam questionar com coerência e honestidade intelectual essas questões? Vocês são respeitosamente tratados ou as pessoas estão se exacerbando? Porque aqui do lado de fora a gente percebe que a água está fervendo lá num tanto, que alguns têm comportamentos que eu acho que são obsessivos. Olha, é interessante porque eu vivi 2 câmaras municipais, né? A primeira foi uma câmara de discussões ideológicas, propositivas. Tuga, na época Tuga, né? Não, foi o primeiro governo do Rodrigo. Ah, primeiro do Rodrigo, verdade. Primeiro governo do verdade, Rodrigo. Verdade. Então, assim, nós tínhamos lá situação, oposição, esquerda, direita, e havia um respeito muito grande no lado pessoal, fora do plenário, em qualquer momento de discussão. Não tinha nada que nós pudéssemos dizer, olha, o ambiente é ruim e tal. Algumas situações chamavam atenção, claro, numa votação importante, os telefones na orelha, né? Um vereador fala uma coisa, daqui a pouco vota de outro jeito. Isso a gente sabe que acontece dentro de um plenário de qualquer legislativo. E é parte do jogo, tá certo. O problema é quando se começa a inventar situações pessoais uns dos outros. Para denegrir mesmo, né, cara? Intimidar. Se não ficar na dela, eu vou divulgar tal coisa, e é tal coisa inventada, tal coisa mentirosa. Então vai no presidente, é assim que funciona. Vai no corredor e fala para um outro vereador que vai trazer para a gente. Então é desse jeito, como se isso fosse intimidar. Né? Por isso que eu falo, tem alguns que não sabem ter postura de legislativo, não sabem fazer a discussão política, porque é uma casa política. Tem gente que fala, não é política, é política. Claro que é política. Fazer política é fazer opções, claro. É defender posições. E o bonito da política é isso, Se essa não for diversidade isso, de pessoas defenderem interesses diferentes. Mas com honradez, né? Com honradez, respeito, com honradez. claro. Então, por exemplo, ontem, e vai chegar aqui, Vai. de novo, o projeto de aumento de subsídio de vereador. Ninguém está sabendo ainda. Ah, vá. Não, eu estou sofrendo desde da primeira sessão legislativa, do primeiro ano dessa legislatura, por causa desse projeto. Eu sou comissão de economia. O projeto de aumento tem que partir da comissão de economia. E eu já disse que eu não assino. E ontem, novamente, eu não assinei. E vai vir. Lembrando que quando tentaram isso, foi o famoso caso em que o Meira acabou vindo aqui, né? Foi quando? Foi esse ano ou ano passado, Alexandre? Não, foi no passado, né? Foi ano passado. Foi ano passado. Quando teve aquela proposta de 23%. Que o STF tinha dado 17% e os vereadores queriam jogar 20 e tantos por cento para 2020 ou 2021, não lembro. Naquela época, você, vereadora Chiara Ranieri, naquela época foi a única daquela comissão que não assinou. Lembra disso, Chiara? Eu não assinei. Você foi a única assinou e nós elogiamos, porque isso na nossa linha chama honestidade intelectual, respeito ao interesse público. Você na época não assinou. A gente na época questionou o Meira. Foi um dos fatores que o Meira veio conversar, discutir aqui, teve uma discussão pessoal com o Pitoli.
aqui ao vivo e com respeito foi mantido, aí os dois se entenderam como pessoa e o Meira entendeu que a Jovem Pan não puxa a sardinha pro lado de ninguém e não ataca pessoalmente ninguém. A gente defende ideias e combate ideias e propostas que podem virar danos ou crimes em Bauru. Cláudio, na época, a proposta de aumento era de 23%. E eu disse o seguinte, espera um pouquinho, o Supremo Tribunal Federal acabou de aprovar 16% e o Brasil crucificou. Quem é que teve 16% de aumento? A Câmara em Bauru, que é 23%? Como assim? Né? E aí começou-se a discussão. E me lembro perfeitamente que a Chiara foi a única naquela situação comissão que não assinou. E essa situação está se repetindo, cara? Estão tentando de novo. Novamente, então assim, são mais de R$10 mil de subsídio para vereador. Né? Eu Nessa não proposta? eu não acho que isso é coerente nesse momento. Olha o Chile aí, hein? Olha o que o Chile fez, hein? Eu entendo assim, tem vereador que depende exclusivamente do trabalho de vereador. A profissão Profissão dele política. é vereador. E assim, é legítimo porque foi eleito, né? Agora, nós não podemos fazer disso algo que infle demais, né? O orçamento da Câmara. É um orçamento pesado. Não é um orçamento pequeno. Agora, por mais que E devolva aí- para a prefeitura, como o Sandro fez no final da gestão dele e tal, os 2 milhões, não se justifica. É igual comprar panetone ou comprar prédio na educação. Não é? Sugerir esse aumento é a mesma coisa. Tipo, e agora o que eu faço? Está sobrando. Meu Deus, eu tenho certeza que administrativamente o Segala, como presidente da casa, pensa absolutamente diferente disso, viu? Há linhas Mas a pressão. que entendem assim, olha, se o secretário ganha X, o vereador também tem que ganhar X. Né? Só que são atividades completamente diferentes. Inclusive, O vereador não está na Câmara Municipal o dia todo. Exatamente. Ele trabalha de manhã, à tarde, à noite, no final de semana, eu concordo. A gente trabalha a hora que for. A gente usa o carro da gente, né? Nós não temos nenhum tipo de... O telefone é seu. O telefone é nosso. Nós não temos nenhum tipo de recurso para as despesas de gabinete. Então, por exemplo, os assessores nossos usam os próprios carros. Né? Se tiver que nos acompanhar, se tiver que fazer algum trabalho extra, é tudo recurso próprio. Mas eu acho que não se justifica. Eu entendo que há diferenças no trabalho de um secretário municipal dedicado de um vereador. A gente não fica lá. Pode ir lá, fica lá uma semana de manhã e à tarde e veja quantos vereadores estão lá presentes. Tudo bem, nós estamos em reuniões, nós estamos fora, mas não é o dia todo. A maioria dos vereadores tem mais de uma atividade profissional. Então, não é uma dedicação exclusiva e eu acho que deve ser assim. Porque, no meu ponto de vista, os vereadores mais dedicados são os que têm outra atividade profissional. Estão em contato com necessidades de segmentos da cidade, não atrás de politicagem, no Você bom quer, e no mau não, e sentido. tem aquela máxima, né? Você quer alguma coisa, quer pedir alguma coisa para alguém, peça para quem não tem tempo. Ela vai arrumar um tempo para fazer. Quem tem muito tempo não faz. Né? Mas isso, olha, é um ponto de vista, é o meu ponto de vista. Então, eu só quero ser respeitada porque eu não entendo que deva ser assim. E há uma dificuldade muito grande lá dos pares entenderem posicionamentos. Eu respeito quem quer, mas eu não quero. Sabe, não cara, me obriguem, não me intimidem por causa disso. fica claro que você não cede. E isso me deixa muito feliz. Você sabia? Assim, o fato de... chama-se honestidade intelectual e chama-se confiança. Eu tenho uma relação de confiança com a tua posição. Eu sei o que a Chiara pensa e posso imaginar que daqui ela não sai. Ela não arreda pé. Justamente por conta desse jogo, Chiara. Você já entendeu, você deixa isso muito claro. Agora, não é a mesma situação, não dá para ter a mesma percepção com muitos. E isso que incomoda e deixa a gente preocupado aqui. Você está acompanhando o jogo, o pleito, o 4 de outubro do ano que vem, que a gente está fazendo uma contagem regressiva, começou de fato, Chiara. E começou de um jeito que a gente não imaginava. Que baixo, truculento, né, com golpes que a gente não imaginava, enfim. Mas, Chiara, até pelo horário. Eu queria... aqui, se deixar a conversa é boa, vai embora. Qual é o próximo passo com relação àquilo que você se propôs a discutir com o ouvinte Jovem Pan aqui? 11 horas tem uma reunião com o secretário de Finanças que pode te mostrar como vai ser usado, ou de que maneira vai ser usado esse recurso. Só para complementar, um parêntese.
que, aliás, o secretário de Finanças, o Everson, é uma pessoa muito séria, é nítido, perceba, ouvinte Jovem Pan, é nítido o quanto o Everson está incomodado em defender financiamento. Eu tenho acompanhado que o Gazeta tem levado o Everson a tiracolo em alguns lugares. O jurídico, ele não leva, porque o questionamento que o Meire está fazendo na Comissão de Justiça é um questionamento jurídico. E esse discursinho que estão usando dentro da Câmara, que não é problema, mas quando eu vejo pessoas de meios de comunicação adotar o discursinho de que isso não é uma questão de direito, de justiça, mas tem que ir para a economia, é de uma mediocridade intelectual que me deixa chocado. Agora, a discussão é jurídica e ele não leva o secretário de Negócios Jurídicos para conversar. Por quê? Porque o secretário de Negócios Jurídicos, o doutor Antônio Garmes, ele também tem integridade intelectual, ele também não aceitaria falar uma mentira na casa na qual ele foi legislador. O e o Everson está sofrendo. O Everson está incomodado. E aí com ele que você tem a reunião às 11. Na verdade, é com ele e com quem mais ele achar que deva estar presentes. Então, ele disse que tem finanças da Secretaria Municipal de Educação, a própria secretária. Eu falei, pode trazer quem quiser. Tragam pessoas que possam discutir essas rubricas, né? As rubricas que são interessantes para a educação, porque em qualquer rubrica não vai ficar um recurso. Qualquer rubrica, eu faço qualquer rubrica. Exatamente. E aí se virem para cumprir os 25%, né? Então, o que a gente quer é cumprir os 25%, não quero causar problema para o governo, não é essa a minha intenção, não quero prejudicar ninguém, mas eu quero que se respeite o investimento na educação. É isso que a gente quer. Perfeito. Então, nós vamos às 11 horas discutir isso. Convidei o Dr. Lucas Pimentel também para estar presente. Muito bom. Possivelmente não consiga, mas estive com ele ontem e é sempre assim, né? Na sala de espera, uma mãe com 2 crianças que vieram de Hortolândia, né? Precisando de vaga, uma de 4 anos, uma de 6 anos, há algumas semanas aguardando e sem vaga. E Bauru não, pagando 560 mil, porque não cumpriu o acordo, não pagando 560 mil, indo para precatório e vai ser tomado o ano que vem. E agora mais 2.215.000. E mais 2 milhões, Vai ser isso porque a executado. educação está sobrando dinheiro. Só para deixar claro para você, prezado ouvinte, no Diário Oficial dessa semana, da terça-feira, do dia 3 de dezembro, tem o decreto 14461 de 2 de dezembro, em que o prefeito declara de utilidade pública para fins de desapropriação diversos imóveis a serem ocupados pela Secretaria de Educação Municipal. Ali ele cita no artigo 1º uma sequência de 4 imóveis que são contíguos, todos de JCA, Administradora de Bens Limitadas, e Chiquitito, Participações Limitadas. Chiquito. Chiquita, perdão. Então, esse decreto 14461 de 2 de dezembro está apontando que a prefeitura pretende, ao fazer isso, abrir a brecha para comprar um imóvel como entidade pública. Uma das coisas que daria para discutir na justiça, o quanto tem de urgência que ela pede ali no parágrafo, no artigo 3º, que é o poder público autorizado a invocar caráter de urgência, o quanto de urgência tem nisso daí, porque que eu saiba, onde a Secretaria de Educação está assediada hoje, não está caindo, não está desabando, não está com problema de ruína, não está pondo em risco. A mesma urgência das HDs. A mesma urgência então, dos HDs. Que urgência, qual o fundamento dentro dos princípios da utilidade e da eficiência, dos princípios, qual a urgência? Porque a escola está com urgência. E detalhe, Alexandre, chega informação para mim, já que a gente citou a questão dos colegas lá que são procuradores, que há uma articulação para tentar fazer a locação do imóvel onde funcionava o Ministério do Trabalho, ali na Araújo Leite, para ser a procuradoria. Então, prefeitura tem tanto dinheiro para alugar tanta casa, por que não faz, como você citou, né, Kiara? Um projeto de um centro cívico que a gente chama em várias cidades. Kiara, conta pra gente o que deu depois da reunião. Com certeza. Terminando a reunião, eu conto. Acho que é importante. Vai estar todo mundo aguardando agora, né? E olha, pelas participações, né, Tiago, a população está extremamente preocupadíssimo. apoiando a compra desse prédio. Na volta do intervalo, a gente vai destacar essa fala. Kiara, obrigado, viu? Eu é que agradeço, estou sempre à disposição. Nós também. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu gosto muito de te ouvir, viu? Dizer, só relembrar o seguinte, todos os vereadores, nós respeitamos o voto que você recebeu da população.
Se você tiver temas de interesse, de supremacia do interesse público, do povo, você tem esse microfone aberto. Sempre. Mas vem aqui para falar para defesa do povo. Não vem fazer puxar sardinha para esqueminha que pode ficar pior. Gato come sardinha. Chiara. Cuidado, hein? Chiara, bom dia para você. Não podia perder a piada. E mais uma vez eu falo, Chiara, você realmente honra a figura do teu pai, que é honradíssima. Obrigado.